assistir. Tá. Então você já tem uma ideia, né, de como é que treina esse exercício, né? Você Uhum, vai pegar o bloco texto número 2, 4, perdão, 4. E você vai ler para mim aí a primeira e a segunda linha em voz alta. tá. É um texto, você já conhece, né? Já viu um vídeo sobre o assunto. Não tem Hum, preposição, conjunção, verbo de ligação, artigo, uhum, pontuação, mas tem as ideias. Tem o formato de um texto, mas não é um texto. É uhum, quase um texto. Daqui para uhum, frente, na próxima semana, nós vamos trabalhar, além dos exercícios intermediários, com um livro. Você já vai partir para treinar com livros, uhum. né? Tá. Mas e aí? Me leia, por gentileza, aí leia o primeiro e segunda linha. O movimento Inconfidentes organizado 1788 foi consequência contato colonos brasileiro com ideias iluministas. Tá? Se você fosse arrumar essa página, tá? Como é que seria? Arrumar? Não está bagunçado o negócio aí? Ah, sim, eu ia começar a colocar artigo, uma preposição, algo assim, pontuação. Certo. Então, tenta ler arrumando. O movimento dos Inconfidentes, organizado em 1788, foi consequência é, do contato dos colonos com os Isso. brasileiros O por movimento meio dos de ideias iluministas. inconfidentes, organizados em 1788, foi consequência, né, de contatos entre colonos brasileiros com ideias iluministas divulgadas na Europa. Sim. Não é? Ou seja, Uhum. o nosso cérebro, em especial o hemisfério direito, ele é capaz de completar o sentido. Uhum. Tá? E o legal de treinar isso é que a gente faz uma estimulação direta e imediata com o hemisfério direito. Não é o Uhum. hemisfério esquerdo que lê, é como se ele passasse a vez. Ele olha para aquilo e diz: bom, isso não é texto, Uhum. então não é minha área. E o hemisfério direito falou, aliás, ele pensa, né, ele conclui, vamos dizer, entre Uhum. aspas, né, uma metáfora, diz: não, deixa comigo que é quebra-cabeça. Eu adoro brincar de quebra-cabeça, tá? Uhum. Então ele faz isso com joguinho, ele faz isso com quebra-cabeça mesmo, ou seja, ele Uhum. trabalha com intuição, correto? Uhum. Ele gosta de jogar dado, brincar de ludo, dama, essas coisas todas. Então, Uhum. esse exercício passa a ser o quê? Um brinquedo para o cérebro direito, e aí você passa a ler com mais criatividade, colorido, de forma lúdica e descontraída, ao invés da pressão da educação ocidental, que vê palavra por palavra, sílaba por sílaba, ideia por ideia. Então, você passa a usar o todo, não que não seja interessante entender cada detalhe, inclusive para ortografia, análise sintática, quem faz é o hemisfério esquerdo, e é importante, e cai na Uhum. prova, tá? Uhum. Você vai ter o metrônomo no 30. No 30. No 30. Você pode fazer esse exercício no celular também, você pode fazer no tablet, você vai fazer nem no papel, né? É, Ok, maravilha, pode começar. é, aí você quer que faz, eu tenho A que ler leitura em voz alta para convencional de você? esquerda. Não, não dá tempo no metrônomo, Ah, né? tá. Metrônomo Ah, no 30 BPM, cada toque uma linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita. tá. Terminou, hiperventila, me avisa, né?
Terminei. Isso. Feita a leitura, conseguiu acompanhar o toque está bom, dá para aumentar, tem que diminuir, como é que você acha? Não, eu acho que eu consigo fazer nele. Então, me dá uma ideia com 5 a 9 palavras. Do texto, vou pausar aqui que o tá... Não pode olhar para o texto, né? Claro. Não. Deu branco? Normal, principalmente na primeira vez. Né? Só o que a gente leu em voz alta já dá para gerar várias ideias. Né? Como, por exemplo, né, em Confidência Mineira aconteceu em 1788. 5 palavras. Entendeu? Outra Depois ideia. Tem lá fala aqui sobre tributos. Não, mas ela não... Tem que ser uma ideia com 5 a 9 palavras. Uhum. Os altos tributos incomodavam, em especial, a capitania mineira. Uhum. Não tem isso escrito lá? Tem. Tá. Aí lembrou uma, duas ideias, aí lê de novo. São 10 minutos por página. Você tem 5 na apostila. Se você gostar do exercício e faltar texto, né, se você conseguir terminar os 5 exercícios, cada página dessa você vai treinar no mínimo 10 minutos, você pode fazer em páginas do seu livro. Você pega lá teu livrão, escolhe lá a tua página, de preferência um texto que está começando, você pega lá seu assunto, né, está aqui, aí você faz a leitura dele com o metrônomo, 30, 40, 50 toques, não sei qual é o teu nível de exercício, terminou, marca, com o marcador ali, ó, fecha, fala uma ideia, lê de novo, outra ideia, lê de novo. Então, esse exercício treina o quê? Compreensão automática, retenção e ganho de velocidade, porque usa o metrônomo. Tá certo? Certo. Então, vamos ler de Então, novo. só Pode ler mais uma vez. Tá, só para me recapitular aqui, é para me ler a página, né? Uma vez. Isso. E E tem que extrair 5 trazer à ideias. tona. Você vai trazer à tona uma ou duas Uma ideia, né? ideias. Pelo menos Com uma ou quantas duas palavras? ideias. 5 a 9, que é o princípio de George Miller. Né? É o 7 mais ou menos 2. Entendi. Ligou o metrônomo? Vou ligar aqui. Ele está no 30 ou no 35? Está no 30. Então, pode fazer. Pronto, uma ideia. Toda vez que você fala isso, me dá um bug aqui na cabeça. O pessoal trava, eu sei como é que é. Se fosse só você, estava claro. Mas o texto de ler e falar está me ajudando nisso. Com certeza. É por isso que essa é a primeira lição.
Eu começo com o método dedutivo, depois com o indutivo, aí você vai treinando só com palavras, palavras e números, né? Aí depois você treina com duplas palavras, sequência, agora que é o momento, vamos dizer aí, que começou a ficar bom. Lá da primeira parte. Você sabe por que a pessoa É. trava? Que ela só faz leitura passiva. Ela lê, Uhum. marca onde parou, fecha o livro, vai embora, vai dormir, vai fazer outra coisa. Uhum. Tá? Então, esse exercício é leitura ativa. Eu tenho que ler e, cérebro, bora lá, traz de volta o que você visualizou. Então, ninguém treina isso, com exceção de palestrante, coach, professores, né? Educadores que têm que apresentar o que eles leram. Uhum. Não é verdade? Então, quem está acostumado com RH, aquela coisa toda de ter que estudar para apresentar, treina o input e o output. Os Uhum. outros não, faz só input, 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 e é o que o Augusto Cury chama de síndrome da mega informação. Uma grande quantidade de informações que vem através de outdoor, televisão, propaganda, livros, revistas, jornais, periódicos, professores, lives, etc. Uhum. Mas, voltando ao assunto, eu quero é a ideia. Eu sei, duas palavras. Ele fala Duas? Não, que é os 7, portugueses. mais ou menos 2. Não, eu sei. Eu falo que eu lembro aqui. É, fala do ouro dos portugueses. Fala esse outro aí já falei que é arrecadação de tributos. Olha só, você vai Estava. ter uma boa para se divertir, não vai? Pô, Não é? Então, olha só, o imposto do ouro, né, vinha prejudicando a capitania mineira. Não é? uhum. As ideias iluministas na Europa influenciaram os inconfidentes. Filhos de colonos que estudaram em Portugal, não é? Definiram a Inconfidência Mineira. Essa eu não lembrava. Essa eu não tinha entendido, essa parte não que você falou. Começa com isso, né? Com a galera que foi estudar na Europa e voltou para o Brasil cheio de novas ideias. Inclusive, a gente comemorou isso há pouco tempo, foi em abril, né? Uhum. Então, lá tem inúmeras ideias, tá? Inúmeras. Então, vai falar de alguns fenômenos sociais, que eu não vou falar para não estragar o exercício, fala sobre um Uhum. determinado visconde, que tinha sido recém-nomeado, e que tinha colocado pressão, aumentando os impostos. Portugal estava precisando de ouro para pagar as contas que eles tinham lá com outros países na Europa, e aí eles pagavam com ouro. E se eu lhe falar uma outra coisa interessante? Nada disso que você leu é novidade. Uai, Ou é novidade, ou é alguma novidade para você em Confidência Mineira? Você estudou isso na quinta série, na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Além de fazer jogral, apresentação de trabalho, teatrinho na escola, etc. e tal. nessa época eu não Ou estudava, seja, não. amém. Então, eu gostava. Então, quer dizer, esse é um assunto que, mesmo sem você ler, você poderia gerar, se eu dissesse só o tema, em Confidência Mineira, você já poderia trazer aqui 10, 15, 20 ideias com 5 a 9 palavras, concorda ou não? Sim, E só sabe que eu por não que você lembro não de ideias fez? em Confidência Mineira, não. Lembra, moço, lembro sim. Lembro que você gostava de fazer aqueles cartazes bonitos, todo colorido, né? Aí tinha que trazer, ou então jogar, um falava um pedaço, outro falava outro pedacinho, outro pedacinho. Viva Tiradentes, não era assim? Uhum.
Eu acho que eu não né? tive isso na Minas, escola, não. libertas que será também. Você é de qual estado? Sou de Minas. Ah, não. Mas isso aí que você fez mesmo. Você fez isso aí do segundo ano para frente, você já tá. O que é isso? Né? É um líder, né? De extrema importância, né? Você deve ter brincado até de dar porrada no traidor, né? É, não, Aí mas quando aquele que destrói o boneco, né? Do traidor, ainda caía balinha para as crianças. Mas levando a sério, né? Saindo um pouquinho da brincadeira, para descontrair. Você não traz as ideias, não é porque você não lembra das ideias quando você lê, é porque você está acostumado com a leitura passiva. Então, nesse exercício, você muda a sua estrutura psicológica. Uhum. Você passa a encarar as informações num outro paradigma. A maneira como você lia passa a ser um paradoxo e você passa a aprender dentro de uma nova trilha neural, correto? Sim, Então, é claro que vai exigir muita o quê? Repetição. A repetição é a mãe de todas as habilidades, correto? correto.